como vender mais. Sim. Sem ter o desconto. Perfeito, é isso que vocês têm na mão. Então, é o seguinte, em primeiro lugar, não tem nada de errado de vocês entenderem que vocês estavam dando muito desconto e isso não estava sendo produtivo, porque vocês veem que todas as lojas estão fazendo isso aí em Santo Ângelo. Porque isso é normal para um lojista, porque sempre foi assim que se fez, né? Sempre foi assim, desse jeito. Os empresários, né, os lojistas, acostumaram a fazer assim. Só que o que acontece? Chegou um ponto que isso, para você ter vamos dizer assim, um ganho real e rápido de crescimento no negócio, em termos de lucro, em termos de ganhar mais, ter um prolabore mais elevado, de ter mais clientes, não funciona tão bem hoje em dia, ainda mais com toda essa mudança. Então, quando você olha para o mercado e olha para a sua cidade e vê os outros lojistas fazendo isso aí, você tende normalmente a entrar na onda, vamos dizer assim, né? E daí, que legal que vocês olharam e viram isso, tipo, não, só um pouquinho. Todo mundo está fazendo, mas no fechando as contas aqui não está batendo muito bom, não está sendo muito bom para mim. Que bom que vocês perceberam. Então, isso já é um ponto muito estratégico, um olhar apurado que vocês tiveram em proteger o que vocês estão dedicando seu tempo aí, tudo para construir esse negócio. Então, parabéns por isso. Então, agora, como é que se faz diferente? Vamos falar um pouquinho, então. Eu estou sentindo aqui que vocês querem saber mais sobre como conduzir essa live e sem estar apegada, desapegando dessa história de dar promoção, preço, liquidação, etc. E como criar valor e vender a preço cheio. Seria isso? Sim, isso. Boa, muito bom. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, então, do que eu chamo de fala que vende, que é um dos pilares do método Stock 7D. Lembram lá? Sim. Então, o que acontece? Dentro da técnica, dentro desse pilar da fala que vende, qual é o objetivo? O objetivo é que, numa comunicação com o seu potencial cliente, você tenha em mente que você quer conversar com o seu cliente. E vamos focar um pouquinho que tipo de comunicação e conversa que você precisa focar no seu potencial cliente aqui, tá? A gente está falando de fazer com que ele se apaixone por você, pela sua loja, pelos seus produtos, e desapegue de preço, de liquidação, de promoção e realmente se conecte em comprar qualquer coisa que você oferecer para ele e mostrar, independentemente de preço. Certo? Estamos juntos? Sim. Então, é muito importante que nessa comunicação você pense ali do outro lado que tem um potencial cliente e que ele tem interesse no que você trabalha. Ele tem. E ele quer conversar com você. E nessa conversa, você precisa, então, pensar com a cabeça dele. Quando a gente faz esse exercício, a gente está trabalhando uma coisa que se chama empatia, tá? A gente se coloca no lugar da outra pessoa. Então, puxando esse gancho aqui da empatia, a gente vai lá e coloca uma luzinha lá numa fórmula que tem dentro do método chamada Produdone, que é aquela fórmula italiana. Italiano, ele não tem aquela, ele tem aquela coisa de gesticular bastante, de falar bastante, né? Ele é uma pessoa que fala um tom de voz mais alto, né? Então, por isso que essa fórmula tem esse nome Produdone, né? Que tem essa coisa mais da conversa do italiano, né? Por isso que ela veio de origem. Mas o que acontece? Lembra lá o que significa a fórmula? Problemas, dúvida, dor e necessidade. Exatamente. O que acontece? Então, trazendo essa questão da empatia, se colocando no lugar do seu cliente, você vai lá e puxa essa ferramenta lá, Produdone, e vai dar uma luz, como se fosse uma lupinha, assim, e vai olhar o que é lá os problemas do meu cliente, o que ele tem que eu posso ajudar com a minha proposta aqui, com o meu trabalho, com os meus produtos, né, com o que eu conheço, o que eu faço aqui na loja, com os meus serviços, e você vai começar a colocar uma lupinha lá. E nesse aspecto da gente poder começar a fazer algumas listas, né, do que passa na cabeça do cliente com referência a problemas, dores, necessidades, dúvidas, é muito legal
que você converse com o seu cliente e pergunte para ele mesmo, e observe e escute muito bem. Então, por exemplo, quando vocês que têm loja física recebem um cliente aí na loja, ativem um radar no ouvido e comecem a perceber o que eles trazem. Então, isso vai ser uma espécie de armazenamento de dados lá para a Produdone de vocês. Então, eu queria agora um exemplo de vocês aí, de que um cliente de vocês normalmente fala ou pergunta ou traz quando ele entra aí na loja de vocês. Me dá um exemplo. Eles dizem que a loja é linda, que parece uma casinha, lembra a casa de vó, que é um lugar muito afetivo, que resgata memórias e que eles se sentem acolhidos. Nossa, que poderoso! Seus clientes falam isso? Falam. Todos falam. Que interessante. Que é uma loja cheirosa. Olha só que interessante. Nossa, muito bom. A nossa loja, ela foi assim, ó, ela nasceu dessas feiras de rua, e essa feira de rua ficou bem movimentada aqui na nossa cidade. Então, as coisas que nós fazemos é tudo... A nossa loja é bem voltada para esse lado rústico e com crochê e muita cor, assim, muito xadrez. Então, eu acho que isso traz um pouco... É muito ligado à memória afetiva. Todos os produtos nossos são ligados a essa experiência. A gente prioriza isso, né? E a gente, é um dos nossos propósitos, trazer essa memória, desde o cheiro até o sentir dos materiais. Então, assim, é tudo muito ligado a isso. Então, não tem como ser diferente. Quando as pessoas entram, já tem aquela cortina branca de voal na vitrine. Então, já aparece muito aquela casa da avó, da gente, aí tem as almofadas no xadrez, no crochê, os aloçados, a cadeira de madeira, as mesas são de madeira, então tem muito isso, assim, as pessoas entram, e eu acho que liga no automático mesmo. Essa coisa. O que, na opinião de vocês, né, o que a casa da vovó remete nas pessoas? Que tipo de sentimento? Acolhimento. Acolhimento, né? Amor, assim, né? A melhor parte da infância, talvez. Bolo, comida, afeto, abraço. Ok, eu entendi. Acolhimento, amor, a melhor parte da infância, beijo, afeto e abraço. E quem é uma pessoa que precisa de tudo isso? Todo mundo. Por que será que as pessoas buscam isso? Acho que hoje em dia... Pela situação atual. Pela situação de sociedade, de mundo, para onde nós estamos sendo levados, eu acho que... O que as pessoas que estão buscando afeto, amor, recordações gostosas da casa da vovó, esse cheirinho, o que elas estão sentindo hoje que elas buscam esses sentimentos? Elas têm solidão, medo, angústia, depressão, sei lá. Você tem né? Às vezes tem a gente está saindo de uma pandemia que muitas pessoas tiveram muito medo, muito vazio, perdas. E a gente percebe até na fala das pessoas quando entram aqui, assim, quando vêm, às vezes, para buscar alguma coisa, né? Elas permanecem um tempo aqui conversando conosco, sabe? Muito bom, Ana. Meio terapêutico. Muito bom que você trouxe. Quando elas entram aqui, a gente percebe até na fala delas que elas estão buscando algo. Então, vocês trouxeram alguns sentimentos aí, que talvez seja o que os seus clientes estão buscando quando eles entram na loja de vocês. Vocês trouxeram alguns sentimentos que estão pulsando aí no coração dos seus clientes. Vocês falaram sobre solidão, né? Vocês falaram, o que mais vocês falaram? Perdas, depressão, angústias. E o que são esses sentimentos? Olhando lá para a fórmula Produdone de vocês. O problema, dor. O problema, e vou dar uma distinção para vocês aqui entre problema e dor, tá?
O problema pode ser algo momentâneo, é um problema atual. Por exemplo, visto 38, mas com a pandemia engordei e agora estou vestindo 44, por exemplo. É um problema que eu engordei, tá? Agora, por exemplo, o que é dor? Dor é uma coisa assim, nossa, eu peso 80 quilos e por mais que eu faça tratamentos, eu tenho problema de endócrino, eu não consigo baixar. É uma coisa meio crônica. Entendeu? Essa é a diferença. O problema pode ser momentâneo, depois superar, e a dor já é uma coisa mais profunda, vamos dizer assim, de nascença, ou uma coisa assim de já mais visceral, assim, na pessoa. Só para vocês terem as distinções do cliente de vocês, tá? Então, quando vocês trazem essas questões, assim, solidão, né, depressão, isso tudo, o que é que vocês olham seu cliente aí? São problemas que vocês identificam que as pessoas têm, e é por isso que elas se conectam quando elas entram aí nesse ambiente da loja de vocês. E daí, o que vocês têm? Quando vocês veem o cliente aqui, vou me afastar um pouquinho. Vocês, de um lado, você vê os seus clientes, potenciais clientes com esses problemas todos, e eles entram aí e tem o quê? Sentem o quê? Acolhidos, se sentem bem. E isso tem tudo que eles desejam para suprir esses problemas, ou seja, eles veem soluções, né, através do trabalho de vocês, do que eles enxergam, dos objetos, dos produtos, desse ambiente, que é totalmente, pelo que eu estou vendo aqui, muito envolvente, cheiroso, gostoso, né? Eu estou sentindo isso, que vocês proporcionam isso para as pessoas que entram aí. Estou até arrepiada mesmo aqui, sabe? Então, olha quão poderoso é o que vocês fazem pelos clientes de vocês, pelas pessoas, né? Como vocês veem, por exemplo, agora entrando nessa comunicação, entrando numa live com o cliente de vocês, que vocês comecem a olhar essa técnica Produdone, a fórmula Produdone, né? Buscando já uma sequência mais estruturada da live que vocês viram, né? Na técnica AIDA, lembra lá? Sim. Como vocês percebem que vocês trazem essas soluções que vocês têm aí na loja, sabendo desses problemas? Mas eu acho que é o que a gente sente em relação a ela, a loja. Entende? Então, o sentimento que a gente tem, essa coisa de acolher, de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, de perceber que a pessoa não está bem, isso acho que nasce, assim, bem de nós, naturalmente. Quando eu falo em comunicação, que é o que vocês têm hoje um método. Vocês disseram que precisam aumentar as vendas, por isso que vocês têm um método hoje, né? O objetivo do negócio. Vocês têm uma loja e ela precisa faturar e ter lucro. Então, esse é o objetivo. Claro que tem tudo isso envolvido com os clientes, isso é poderosíssimo demais. E é isso que vai fazer vocês saírem desse faturamento atual, né? E irem alavancando isso.